Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 37 a 41. Ouvindo isto, eles sentiram o coração traspassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós é essa promessa, assim como para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras conjurava-os e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Aqueles que acolheram sua palavra fizeram-se batizar. E acrescentaram-se a eles, naquele dia, cerca de 3.000 pessoas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os primeiros convertidos e essas conversões feitas pela igreja. Não que a igreja não tivesse sido fundada antes, né? Mas é um processo de fundação da igreja. Começou lá com Jesus escolhendo Pedro, falando: tu és pedra. E aquilo foi sendo formação para ele e para os outros. Depois a cruz, quando o lado aberto de Jesus é derramado. E ali é um sinal do Espírito derramado para nós. O seu sangue que lava, que purifica a sua igreja, que realiza a redenção, e o derramamento do Espírito Santo que fortalece e envia em missão. E aí a igreja começa de fato a pregar, porque Jesus subiu aos céus e ficaram os homens. E os homens cheios do Espírito Santo. Então, por isso, os primeiros convertidos, porque os outros cristãos mais antigos do tempo apostólico, do tempo em que Jesus foi chamando um a um, já estavam ali com eles. Eles não necessitavam de conversão extrema. Eles já estavam ali vivendo na igreja, né? Que é aquele grupo ali de mais ou menos 120 que foi relatado aqui pelo próprio livro dos Atos dos Apóstolos. Mas agora, há toda aquela multidão que estava em Jerusalém para Pentecostes e presenciou Pentecostes da igreja, né? Um derramamento do Espírito Santo acontecendo. Eles não estavam entendendo nada. Uma vez esclarecidos, eles se perguntaram: o que nós devemos fazer? E aí Pedro diz: essa resposta, essa ordem de Deus é para nós. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Do que você precisa se arrepender? Do que eu preciso me arrepender? Há coisas que eu fiz, que eu pensei, que eu falei. Há coisas que eu vivo hoje, realidades que eu vivo hoje, das quais eu preciso me arrepender. Porque se eu digo: não vou me arrepender, não quero, eu me lanço fora da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo,
que quer que eu me salve. E ele derramou o seu sangue para me salvar, para perdoar o meu pecado. Mas ele só tem como perdoar se eu estou arrependido dele. Porque o pecado, uma vez feito, ele deixa uma marca de morte em nós. Mesmo que eu pare de pecar naquele momento, a marca da morte ficou. Eu estou marcado para morrer. Mas Jesus vem e perdoa. E aí ele arranca de mim a marca da morte e põe a marca da vida com seu sangue precioso. Ah, mas e a morte aqui? A morte aqui vai ser como a de Jesus. Vai morrer, mas vai ressuscitar. Ele é a garantia. Porque ele está vivo. Essa é a nossa fé. Mas para isso eu preciso me arrepender, porque se eu não me arrependo, a minha vida não muda, eu não me converto e a salvação de Jesus, o sangue de Jesus é derramado em vão por mim. Paulo fala isso. E eu não posso, isso não pode acontecer. Isso é a desgraça total, isso não pode acontecer na nossa vida. O sangue de Jesus não pode ser derramado em vão por mim, não pode. Não pode. Então o que a gente tem que fazer? Arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. Isso aconteceu com você? Você é batizado? Sim. E como a gente renova o batismo? A renovação das promessas do batismo acontece em todo sábado santo, né? Mas toda vez que alguém é batizado, você renova com essa pessoa as promessas do batismo também. E toda vez que você vai ao confessionário, de alguma forma, você também renova as promessas do batismo, porque você faz um ato de contrição dizendo, eu não vou mais pecar, Jesus é o meu Senhor. Me perdoa. E ali a absolvição acontece de novo, a aspersão do sangue de Jesus acontece novamente sobre nós. Que sacramento maravilhoso é esse da penitência? Para nós hoje é isso. Essa é a ordem que nós precisamos viver. Tem uma ordem lá na frente, no versículo 40, que é semelhante a essa. Nós lemos a do 38, mas do 40 está lá. Ó. Com muitas outras palavras conjurava-os, exortava-os, dizendo, olha só, com força, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. A gente não pode se misturar com as coisas mundanas. Por esse mesmo motivo. Uma coisa está ligada à outra. Se você já é batizado, você precisa viver o versículo 40. As duas ordens são semelhantes. A primeira, para quem não é batizado, para quem ainda é pagão, no sentido de não ser o filho de Deus por adoção, pela graça do batismo e a ação do Espírito Santo. Mas já aquele que é filho de Deus precisa viver essa realidade. Salvai-vos dessa geração perversa. Mas também tem promessa, porque pelo batismo, e ele confirma ainda no versículo 38 e depois no versículo 39, que segue, então recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós é a promessa, assim como para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe. Quem que está longe? Gente, até os pagãos. Não só aqueles judeus que moram longe, que eles já estavam ali reunidos, muitos deles, ouvindo, mas os pagãos. Mesmo São Pedro, que ainda ele não tinha essa consciência plena. E a gente vai ver que ele não tinha essa consciência plena. O Espírito Santo vai precisar dobrá-lo, convencê-lo, ensiná-lo. Apesar de Jesus ter dito que era para todas as nações, essa compreensão ela vem com o tempo. Mas ele aqui, quando fala a todos aqueles que estão longe, a quantos o Senhor vir a chamar? Talvez inicialmente Pedro estivesse pensando somente nos judeus. E não há nada de espantoso nisso. Até porque não tinha ninguém de origem pagã ainda convertido. Por enquanto, mas vai ter em breve. E assim, essa promessa ela vale como uma grande esperança.
A gente olhar para o nosso dia de hoje e ver na nossa família, no nosso ciclo de amizade, conhecidos nossos que estão longe. Ah, mas aquela pessoa está muito longe de Deus, porque a vida dela está muito bagunçada, muito errada, tão emaranhado de gato, um novelo ali que é impossível. É impossível corrigir. Gente, para nós é. Para Deus não é. E a gente tem que pôr isso na nossa cabeça. Para Deus não é impossível. Não tem caso perdido. Só tem gente que diz, eu não quero Deus até o final. Aí sim. Aí é caso perdido, porque a pessoa não quer mesmo. E ela faz questão de negar, de negar, de negar, de negar. Mas aqueles que querem, aqui versículo 41, aqueles, pois, que acolheram a palavra, fizeram-se batizar e acrescentaram-se a eles, naquele dia, cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, naquele dia, começaram a viver com eles. Porque acrescentaram-se a eles. Eles vão fazer o quê? Qual é o chamado? Vem, segue. Segue. Eles começaram a seguir os apóstolos e a fazer as coisas juntas. Claro, quem tinha família, né, não era assim, de uma hora para outra, largava tudo, pega tudo. Não, mas se encontravam nos lugares, já não mais se reuniam com os rabinos e com os chefes judeus, mas entre os cristãos. Eles estavam unidos. Assim. Que lindo, né? Ainda hoje a gente vê muita gente que se converte assim. Talvez você tenha se convertido assim também. Você não quer deixar aqui nos comentários? Como foi a sua conversão? Como que Jesus pegou você? Coloca aqui nos comentários, isso vai nos enriquecer muito, viu? E muita gente que vai passar por aqui ainda, depois de você. Vamos anotar no nosso diário. Temos a promessa de Deus no versículo 38b e 39. E temos as ordens nos versículos 38a e versículo 40. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário. Vamos lutar para viver. Quero convidar você que é novo aqui no canal a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o seu like. Por quê? Porque o seu like evangeliza. E juntos vamos fazer toda a Bíblia com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Esse é o meu convite para você. Espero que você aceite, tá bom? Aqui na descrição do vídeo nós temos todas as instruções que você precisa para aprender direitinho o método e fazer parte conosco desse número de pessoas que estão sendo fiéis à palavra de Deus e experimentando a construção de um homem novo, de uma mulher nova em suas vidas. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.